Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre geometria plana, que é um pilar fundamental do ensino da matemática. Ela abrange uma variedade de conceitos e aplicações relevantes para o dia a dia. Vem comigo e vamos entender um pouco desse conteúdo. Então, as figuras geométricas básicas são aquelas que podem ser desenhadas em um plano bidimensional. Então, essas figuras básicas são os blocos de construção da geometria. Na geometria, a gente tem as figuras básicas, que são o quadrado, o quadrilátero, o círculo, o triângulo, os polígonos regulares. Essas são as figuras básicas que podem ser desenhadas, como eu falei, em um plano bidimensional. Aqui temos a imagem do triângulo. Ele é um polígono que possui apenas 3 lados. E ele é o mais simples, pois possui o menor número de lados. Os principais elementos dessa figura são os seus 3 lados e os 3 ângulos, e para calcular o seu perímetro é só somar os seus lados. Os tipos de triângulos variam conforme o comprimento dos lados e dos ângulos internos formados pelas vértices. Nessa imagem eu coloquei 3 tipos de triângulos. O equilátero, que são aqueles que possuem os 3 lados iguais no mesmo comprimento, e consequentemente os ângulos também são iguais a 60, tá bom? Temos também os triângulos isósceles, que são aqueles que possuem 2 lados iguais, com o mesmo comprimento e um diferente, gerando o lado diferente a base do triângulo, caso em que os ângulos da base serão iguais. E temos os escalenos, que são triângulos que possuem os 3 lados diferentes e, consequentemente, 3 ângulos internos diferentes. Então, a gente conheceu um pouco sobre os triângulos e agora vamos conhecer um pouco sobre os quadriláteros, que são figuras geométricas de 4 lados e 4 ângulos. Os quadriláteros eles podem ser classificados em paralelogramas, trapézios, retângulos, quadrados e losangos. Vem comigo que eu vou mostrar as imagens para vocês. Bom, aqui tem a imagem do retângulo, que tem todos os lados do mesmo tamanho e paralelos, e todos os ângulos são retos. Também temos o quadrado, que também tem todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos retos. Temos também o losango, que tem todos os lados do mesmo tamanho, mas os ângulos não são retos. E o paralelogramo temos a mesma finalidade também. Eles têm os lados paralelos do mesmo tamanho, mas os ângulos não são retos. E já no trapézio, eles têm 2 lados paralelos e de tamanhos diferentes. A última figura básica da geometria que eu vou trazer aqui para vocês é o círculo. Vocês sabem o que é o círculo? Ele é uma figura plana que se define como um conjunto de todos os pontos que estão em uma mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Agora vamos aprender como calcular a área do triângulo, do quadrado e do retângulo. O quadrado e o retângulo, para calcular a área, é só multiplicar a base vezes a altura. Já do triângulo, você multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Para calcular o perímetro do quadrado, basta você somar todos os lados. Já do retângulo, você soma os lados maiores e multiplica por 2, depois você soma os lados menores e multiplica por 2 também. Já do triângulo, você tem que somar todos os lados para descobrir o seu perímetro. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a base pela altura. Considerando a base 5 e a altura 5 também, basta multiplicar. E o resultado será 25. Para multiplicar o perímetro do quadrado, basta multiplicar a quantidade do lado pelo centímetro de cada lado, que é 5. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Agora, para calcular a área do retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Como a base é 6 e a altura é 4 centímetros, 6 vezes 4 é igual a 24. Agora, vamos calcular o perímetro do retângulo.
Para calcular o perímetro do retângulo, é necessário determinar a base e a altura. A gente vai somar a base e multiplicar por 2. Depois, vamos somar a altura e multiplicar por 2. Depois de somar tudo, tivemos o resultado que o perímetro do retângulo foi igual a 20. Agora, vamos calcular a área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, é necessário multiplicar a base pela altura e depois dividir por 2. Considerando a base 8 e a altura 5, a gente multiplica e depois divide por 2. E o resultado foi igual a 20. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem comentar aqui no vídeo, curta, compartilha e se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.